Bem-vinda a mais um episódio do Castelo Cast. E hoje o tema vai falar sobre vendas e verdade, bastidores do mercado imobiliário no bairro Castelo. Aqui, se é polêmico, a gente fala e a gente não foge do roteiro. Estamos aqui com os corretores que estão passando por essa situação, que às vezes alguns clientes que têm interesse nos imóveis do bairro Castelo não estão sabendo. E aí a gente vai discutir hoje, esconde ou fala a verdade? Eu estou aqui com os corretores Aretusa Pimentel, com a Marta Pesa e com Marcos de Castro. E aqui a gente vai falar sobre os bastidores do mercado imobiliário. E aqui não tem papo suave, não. O papo é reto. Né? Porque é uma situação que os corretores, principalmente, têm sentido na pele o que está acontecendo. Né, Marcos? Me conta como que está a sua experiência com esse mercado, com o que está acontecendo por causa da possível construção desses projetos populares no bairro, que a gente já falou que não tem nada a ver com preconceito, mas isso amedronta as pessoas, de certa forma. Como que você encara com o seu cliente essa situação? Assim, a gente tem aquele dilema, né? Porque tem o direito à moradia, mas tem os proprietários do imóvel. Eu acho que assim, o bairro do Castelo, principalmente, é um bairro que não, ainda falta uma estrutura, não tem linha de ônibus. Eu acho que também o custo de vida, supermercado, drogaria, tem um custo de vida mais elevado. Eu acho que não se ajusta aos possíveis moradores dessas áreas verdes, principalmente que é faixa 1, Minha Casa Minha Vida. E eu acho que a gente preza por uma área verde, né? Acho que o Belo Horizontino, ele gosta muito. Eu também sigo uma linha seguinte, eu acho que existe, né, não sei se você sabe, o retrofit em Belo Horizonte, que essa lei, o que essa lei fala? É para pegar imóveis desocupados, imóveis públicos já construídos, Não, que se são eu inúmeros, te cortando, são 109 mil imóveis vazios em Belo Horizonte que podem sofrer esse, né? E assim, o que eu costumo dizer, te interrompendo, claro. Marcos, é o seguinte: para esse projeto do Minha Casa Minha Vida, são 57 mil inscritos e são quase 109 mil imóveis vazios. O que nós estamos passando na parte ambiental hoje não justifica a construção Não tem para justificativa. poder abrigar, porque todos merecem. Gente, assim, as pessoas rotulam a gente como se a gente fosse as piores pessoas do mundo, que a gente não quisesse aquilo. Mas se a gente não preservar o meio ambiente agora, que hora que vai ser? E se a gente não pensar que esse projeto não enquadra no bairro Castelo, né? Porque não tem infraestrutura nenhuma para enquadrar. Então pode continuar que eu não vou Com te certeza. cortar mais não. Então, assim, com essa lei do retrofit, eles estão até começando agora um prédio lá no centro de Belo Horizonte. Então, assim, eu acho que tem muita construção, muita moradia, edifícios públicos, com dinheiro nosso, esse que é o pior dos problemas, parado, se degradando. Por que não, em vez de dematar uma área verde, por que não utilizar esses prédios para outras moradias populares? E normalmente esses prédios públicos, eles estão em boas localizações. Sim. Então, assim, é muito mais fácil uma pessoa morar lá, ir para o centro a pé ou pegar um ônibus, do que necessariamente no bairro Castelo. Então, eu acho que assim, beleza, se me apresentar esgotando todos os prédios, agora é a última razão ali, ok, mas eu acho que existe muita frente. E, infelizmente, a gente sabe, né, que é o Brasil, a gente sabe que isso aí também, às vezes, é muito Política, né? política. Para voto, a eleição tá chegando. Exato. Então eles querem acelerar, justamente, igual a gente brinca, né? Vai asfaltar a rua ali, tampar buraco, quando tá próximo da eleição. No resto do ano, a gente sabe que poucos políticos aparecem. Então eu acho que eu iria muito nessa linha, tentaria defender. Eu sou muito a favor, tem outros. Não, Eu conheço alguns vereadores, Eu alguns sou políticos que super. seguem essa lei do retrofit. E eu acho que realmente tem muito prédio abandonado que serviria de moradia. Basta uma reforma, às vezes sai mais barato do que construir. E não precisaria desmatar, porque já foi construído, né? É o que a gente vem falando desde o início, mas assim, são várias experiências em relação ao bairro Castelo para quem quer vir morar e quem já está com desespero de mudar daqui por causa dessas possíveis construções. A Marta teve uma experiência recentemente. Conta pra gente, Marta, sobre um cliente, qual que é o medo. Conta pra gente tudo. Fica à vontade. Pois é, isso é uma constância aqui ultimamente, né? Hoje, vindo para cá, né, subindo aqui, eu estava com o contrato fechado e a cliente falou, agora eu já estou insegura porque meu marido está me falando dessa área verde aí que vai ser construída moradia popular, então eu estou repensando aqui.
Então o contrato estava praticamente, né, quase no ponto de assinar. É uma pessoa que está desistindo da região. E não para por aí, assim, eu tive uma pessoa que estava vindo do bairro Padre Eustáquio, olhando uma cobertura ali na José Burnier, né? E ali quando ela, porque a gente precisa informar, né? Quando eu informei para ela dessa luta aqui do Castelo, ela falou, não quero nem o bairro mais, eu não quero não só a rua, mas eu não quero vir para o bairro mais. Então a gente enfrenta esse tipo de coisa assim, e é muito constante. Infelizmente, a gente tem pessoas saindo do bairro por esse motivo e tem pessoas que não querem nem entrar no bairro mais pela mesma causa. Né? E no seu ponto de vista, qual que é a desvalorização do imóvel de quem está aqui não tem fé, porque nós temos uma ação judicial e a gente tem fé, viu, gente? A gente tem que ter fé que a gente vai conseguir salvar o nosso patrimônio, que a gente lutou a vida toda, não é preconceito, é uma defesa patrimonial, além da ambiental, né? Então, assim, a gente não pode perder a fé. E como que os corretores trabalham administrando isso? É muito complicado. Então, eu acho que o corretor ele tem que passar essa fé para as pessoas, até para não vender com desvalorização, porque e se nós conseguirmos? Tem essa possibilidade, né? Existe uma luta, né? Então, assim, a situação na prefeitura não está simplesmente colocando aqui e os moradores estão de braços cruzados. Não, existe uma luta real, né, onde as pessoas estão envolvidas, engajadas, lutando por esse patrimônio. Então, eu particularmente como moradora do bairro também, né, eu atuo com foco nessa região, né, minha área de atuação como corretora é no bairro Castelo e eu moro. Então, eu vivo intensamente duplamente. Gente, e o que é mais estranho é porque é o seguinte, não tem como colocar mais gente nesse bairro. Né? É o bairro mais populoso, né, da região da Pampulha. São 25 mil pessoas. 25 mil pessoas. A gente tem problemas aqui com a malha viária. Toda hora que você sai aqui, qualquer dia da semana, para sentido centro, né, que é a maior parte da população, pega sentido centro para poder trabalhar, às vezes na Savassi, ou centro mesmo, sair de dentro de Belo Horizonte. Quando a gente sai aqui de casa, no Castelo, a gente já enfrenta carreatas. Então, a gente não tem como trabalhar dessa forma. São 500 moradias, mais uma média de 2.000 a 2.500 pessoas que não terão escola pública, posto de saúde, nem ônibus para tomar. E assim, se tiver mais linhas de ônibus para essas pessoas, que né, elas são da faixa 1, que geralmente são pessoas que não têm o automóvel, apesar que tem alguns, né? Mas como que essa pessoa desloca? Como que leva a criança para a escola? Então, são várias, assim, por essas e outras que a gente está com muita expectativa na nossa ação judicial. Escola pública não tem aqui, né? Praticamente. E se acaba com as nossas 3 áreas, a gente que já não tinha não vai ter mais. E essas pessoas também não vão ter. E outra coisa, né? As pessoas que vieram morar aqui, elas vieram cientes de que essa área ela era preservada. Elas compraram o patrimônio cientes de que aquilo ali era preservação. E isso também é uma das coisas que a gente pleiteia na justiça. Porque a partir do momento que você compra um imóvel com a vista definitiva, ela não pode ser mudada, né? Isso foi doado, né? Isso foi doado. Porque na implantação de todos os bairros, existe uma lei federal que chama 6766. Né? Chama, não, tem. É 6766. E o que é essa lei? Ela determina áreas de equipamentos públicos para aquele bairro e áreas verdes. A gente não sabe onde estão as áreas de equipamento público. Já sumiram. Aí tem a nossa área verde, que é a área 1. A área 2 é a área de educação, só que em cima da área verde, eles construíram uma EMEI. Por quê? Para a construtora que recebeu o negócio da prefeitura, era mais barato construir, porque o outro terreno, né, por ele não ser plano, então, ou seja, tudo é um jogo de interesse financeiro e o povo que se lasca. Então, enfiaram uma EMEI em cima de uma área verde, né? E sendo que tinha ali a 100 metros dali, isso eu tô até falando, gente, eu vou até aproveitar e vou falar que tudo isso tá falando aqui nesse livro, onde que fala por que a gente briga hoje, luta hoje para preservar o nosso patrimônio, preservar as nossas áreas. Porque desde 2013 a gente vem
juntando documentos. Aqui está tudo fundamentado, documentado, e aí as pessoas começam a entender por que, que a gente está brigando, que não é porque nós somos preconceituosos, é porque existe lei, e a lei ela tem que ser cumprida até pela prefeitura. A prefeitura não pode passar em cima dos moradores. Então, eu sugiro a leitura desse livro, tá? Que é do meu e meu marido a autoria. Mas, aí, voltando ao assunto, trabalhar com esse público que vem com expectativa de morar no Castelo, porque o Castelo, todo mundo fala assim, nossa, eu sou doido para morar no Castelo. Quem não mora ou mora na região, gosta daqui. Mas quando tem essa notícia que vai vir, a pessoa já freia. Uhum. Então, o tema hoje aqui é vende-se verdade. Qual que é a verdade que vocês estão vendendo para os seus clientes, né? A verdade da decepção da pessoa de não querer comprar. Ô, Mari, né? A gente tem que, como corretores, a gente tem que ser bem claro com os clientes. A gente não pode... Ética, né? Não pode esconder nada deles, né? Até porque a gente responde sobre isso também. Então, você praticamente você conduz uma venda e trazendo essa informação, você acaba tirando a sua própria venda. Porque a gente tem Pois é, e como que você lida com isso? Você já teve essa experiência? Um cliente chegar cheio de expectativa de comprar no Castelo, porque eu amo morar aqui. Então, assim, eu imagino que as pessoas, mesmo não tendo escola pública, mesmo não tendo assim, a gente já enfrenta isso, mas a gente já sabe, já acostumou. Mesmo pleiteando, que agora é segurança, que eu também venho com projeto futuramente, vocês vão saber, um projeto para segurança aqui para o bairro. Mas, assim, como lidar com isso nesse período? Sai logo, liminar. Então, nem tudo está perdido, né? Porque a gente ainda tem muita esperança de que a lei maior, que a lei federal prevaleça, né? Que é a gente manter essas áreas. A gente precisa dessas áreas. A cidade precisa disso. E fora, mesmo que não fosse nessas áreas verdes, como que é fazer com essa população? Vai colocar uma moradia, tá? Qual que é o critério que vai ser depois utilizado? Ou vai esperar eles vão criar o problema para depois não resolver, porque não tem como resolver. Depois de construído, nós já perdemos as áreas verdes, né? E depois de construído, as pessoas vão morar automaticamente e não vai ter como reclamar. Vou pôr escola onde? Na cabeça? Vão pegar né? Não adianta também, não. Eu imagino que as pessoas daquela região ali do Urbel, que está muito próximo aqui do Castelo, também elas já tentaram várias vezes ali algum tipo de ajuda, elas não têm. Não tem política pública ali passa longe. A prefeitura simplesmente vai colocar o pessoal ali e cada um toca a sua vida do jeito que quiser. A banda vai tocar do jeito que quiser. Que puder, né? E eu sugiro... Como que vai manter isso depois? Eu sugiro quem não vê a gente com bons olhos pleiteando isso, que vá lá no site do governo federal e leia o que é Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Se ela enquadra no bairro, não tem nada a ver com preconceito, gente. Então, assim, a gente está lutando porque nós temos a lei a nosso favor e eu acredito que a gente vai vencer. Eu estou muito confiante, que eu só falo disso aqui nessa mesa. Mas, assim, até a liminar sair, como que os corretores estão lidando com a situação? Porque tem que ter jogo de cintura, porque junta, né, a expectativa de quem está vendendo com a expectativa de quem está comprando e o corretor no meio. Como lidar com a situação? Esconde ou fala a verdade de uma vez? Porque é o que a Aretus fala. A gente já elimina o comprador, mas como lidar com essa situação? Né? A questão é que quando a pessoa entende que, que essas 3 áreas estão ameaçadas, né? Quem quer comprar, ela vai acreditar nesse projeto. E quem não acredita não vende de jeito nenhum. É simples. Falou tudo. Eu não vendo. Eu não vendo. Só vou vender futuramente quando minha casa estiver valendo o que ela vale hoje. Eu não aceito, não. Porque é muitos anos de luta, né? A Aretusa também mora na mesma rua, então, além da corretora também, ela está passando como moradora essa depreciação do imóvel, né? Sim. Essa desvalorização. Se não houver, né, uma fé de que essa ação que os moradores estão movendo, que essa ação tem um resultado satisfatório, eles não vêm.
eu vivi isso, né, de ambos os lados, mas um imóvel que eu vendi aqui foi do meu filho. E aí está muito próximo de uma das áreas. E ele ficou, depois de ele ter gostado do imóvel, ele ficou na dúvida, compro, não compro, e aí como que vai ser? O que você acha? Mãe, eu compro, mas estou com medo de desvalorizar muito, é meu primeiro imóvel, né, o primeiro bem, é a primeira aquisição. E você como mãe, corretora ainda, né? Exatamente. Eu falei, filho, olha, isso é uma questão de você acreditar. Eu amo morar aqui, eu sou feliz aqui, e eu estou próximo a uma área que também pode ser construída. Mas eu acredito e eu não vou arredar o pé, eu acredito. Então, assim, não vou vender meu imóvel agora, não vou sair do bairro, eu estou firme. E aí, mas isso é uma decisão que você vai tomar, né? Isso é uma decisão sua. E aí ele começou a acompanhar, né? Entrou no grupo, começou a acompanhar, e ele falou, olha, já tem muitos anos nessa luta. Sim. E aí, depois de acompanhar, ele falou, olha, eu tô com fé. Então, aí ele comprou, mas isso é pessoal mesmo, sabe? Quem não acredita não entra no bairro mais. E Aretusa, vocês podem responder. Por que vocês acham que o bairro Castelo atrai tantas pessoas? Por que né? Todo mundo quer morar no bairro Castelo. Por que vocês veem? Como que vocês veem isso? Olha, o bairro, por exemplo, eu acho que É um lá bairro bonito? é um bairro bonito. A gente tem, é uma cidade praticamente. A gente tem tudo ali dentro daquele bairro, né? Tudo que você precisa no seu dia a dia, você tem ali. A gente Você não reclama precisa muito, sair. né? Que é um bairro caro, né? A vida é cara, né? No bairro e Mas é um tudo, bairro mas todo mundo confortável, gosta né? aqui mas do ele bairro. tem seu Ele charme, é o muito Castelo. charmoso. O Castelo tem um charme, né? E eu trabalhei ali em Nova Lima, na Oscar e Maia ali, uma região que não tem nada a ver com o Castelo, né? Um poder aquisitivo alto. E lá tinha demanda para o Castelo. Então, eu recebia leads aqui para o Castelo, de pessoas querendo morar aqui. Então, o Castelo hoje, né, ele tem um comércio muito variado, tem cafeterias muito charmosas aqui, muito agradáveis, padarias... Café vende. Café vende, padarias assim, de excelente qualidade. Então, o comércio é vasto, é variado, a gente tem bons restaurantes, muito supermercado, as ruas são largas, são arborizadas, as áreas verdes. Nós temos o Parque Ursulina, né, que é a maior reserva de Mata Atlântica de BH. Isso também tem uma importância, traz o seu valor para o bairro. Mas as pessoas acham, né, às vezes na nossa luta, que a gente não deve lutar pelas áreas verdes por causa do Parque Ursulina de Melo. E é um engano, porque o Parque Ursulina de Melo, ele foi doado para a criação do bairro Alípio de Melo. Ele está no bairro Castelo, mas ele não supre as necessidades do bairro Castelo. Entendeu? Então, assim, é que as pessoas questionam, não, você já tem área verde, é o parque. Não, gente, é lei. A lei determina que o bairro tinha que ter equipamentos públicos e área verde. É simplesmente a prefeitura respeitar. É isso. Então, porque, né, ainda mais sendo que o Marcos trouxe aqui no início da nossa conversa, tantos imóveis que podem fazer o retrofit, né? E é dinheiro nosso, porque o programa do Minha Casa Minha Vida sai do governo federal. E isso é dinheiro dos nossos impostos. Então, eu acho que a gente tem que questionar, porque isso, uma hora ou outra, vai impactar a nossa vida. Né? E o bairro Castelo, não sei se você sabe, ele está em duas pesquisas, duas estatísticas interessantes. É o terceiro bairro mais populoso de Belo Horizonte. Só vai perder para o Buritis e para o Sagrada Família, atualmente. E também nas buscas de imóvel, ele é o terceiro mais procurado. Ele só vai perder para o Buritis e para o centro de Belo Horizonte. Então, assim, é um bairro em ascensão. Eu acredito que, assim, é um bairro relativamente novo. Se não me engano, acho que o Castelo tem 18 a 20 anos. É um bairro relativamente novo para o barato. Não, agora que popular, né? 1980 que foi criado. 88, não? E são vendidos mais ou menos uns 50 imóveis aqui por mês. 50 a 60 pelo TBI. É uma média de 50 a 60 imóveis. É um bairro plano, né? A gente sabe que Belo Horizonte é um bairro, né, uma cidade que tem muito morro. Então, é um bairro plano, perto da Lagoa da Pampulha. Então, assim, é um bairro propício a esporte. Eu sou suspeito, né? Eu sou morador da região, atuo aqui na área. E, assim, com relação às vendas, assim, ainda graças a Deus eu ainda faço muitas vendas aqui na região. Eu sou suspeito, assim, eu costumo brincar lá pro time de vendas lá dos meus corretores, que Castelo é o segredo. Apesar de ter muitos corretores aqui no Castelo, né? Ainda tem para todo mundo. São várias fatias do bolo, né? Com certeza. E todo mundo trabalha, né? Todo mundo tem resultado aqui. Todo mundo tem resultado. Mas o Castelo, eu, por exemplo, quando eu fui comprar aqui no Castelo, eu pensei no Buritis, até porque eu estava lá perto, né? Trabalhando lá perto. Mas o Buritis, ele é realmente um bairro muito procurado, mas ele tem área, né? Uma área que é mais interessante, uma que é menos interessante, muito morro, né? Não tem essa capacidade que a gente tem aqui
né, de bike, de conexão com a natureza, com essa forte conexão que a gente tem, né? A Pampulha inveja muito Ah, o bairro, muito é. bairro bom em Nova de É. Belo Horizonte, a Pampulha. É. E aproveitando que você falou no Buritis, o Buritis e o Castelo, se não me engano, só são esses dois, a gente chama de bairro emergente. Por quê? Porque o Belo Horizontino, ele é bem bairrista. Então, o cara que nasceu ali no Lourdes, ele vai continuar morando funcionários, Lourdes, na Savassi, na região. O cara que morou no Luxemburgo, Santo Antônio, São Pedro, Vila Paris, Luxemburgo. O cara que nasceu no Gutiérrez, Prado, Grajaú, Nova Suíça. Então, assim, e assim vai. Só que o Castelo e o Buritis, por que a gente chama de bairro emergente? É pessoal de qualquer região de Belo Horizonte, região metropolitana. São pessoas que estão em ascensão na vida e vão para lá. Por isso que tem essa alta demanda. Você pode observar que muitos são casais novos. Então é o crescimento, primeiro imóvel, Por né? isso tem muita valorização lá na região, entendeu? Então as pessoas procuram essa região. Castelo e Buritis são, assim, na minha opinião, uma exceção do Belo Horizonte, tirando essa parte bairrista. E aqui a gente ainda tem Sim. um FMG também, né? Que traz muita gente circulante. Muito jovem, pra aqui, né, também. Muito jovem. Pessoas que vêm para passar 3, 4 anos, ou que vêm passar um período maior, mas é bastante circulante também aqui no bairro, né? Então a gente tem muita oportunidade de venda. E além disso, ele tem um perfil familiar muito forte, né? Que é comum você encontrar as pessoas na rua, com cachorrinho. Se conhecerem, né? Meu marido é um deles, né? Inclusive eu conheci seu marido, depois eu te conto. Ele faz várias conexões através desses passeios com cachorrinhos, sabe? Então, assim, ele capta imóvel, ele faz muitos negócios ali com as pessoas passeando, assim, despretensiosamente mesmo, né? As praças com as crianças, né? Assim, e é um povo muito participativo, assim, com boa interação. Então, esse perfil familiar que o Castelo tem, que é muito forte, atrai muito os compradores, né? Porque eles percebem ali uma qualidade de vida, quando eles veem as pessoas passeando pelas ruas, nas praças, com a família, né? Aqui a gente tem uma vida noturna, os barzinhos, as padarias, né, viraram um ponto de encontro aqui no Castelo, Acho né? que é porque a gente está aqui também há tantos anos, Então que a fica gente acaba agradável, né? conhecendo um ao outro, né? Uhum. A rede social também acaba aproximando. Por exemplo, eu te conheci pessoalmente hoje, mas a gente já se falou, né, pelo Instagram e tudo. Então, é bem interessante. A gente acaba se conhecendo aqui, né? O bairro Castelo hoje, ele está tendo muito índice de assalto, de coisa. Isso, para os corretores, vem questionando também? Ou só as construções? Só o jornal do bairro. Eu acho que assim, isso não está sendo tão exposto, sabe? A gente acaba tendo essa informação muito interna aqui entre os moradores do bairro, né? Que a gente tem o grupo do bairro. E eu entendo que é muito importante essa notificação aí, esse alerta para os moradores, para os visitantes estarem com mais cuidado, principalmente com os carros. Mas é que eu acho que, como somos uma comunidade, eu acho que seria importante a gente unir forças. Nós estamos, né, nessa luta, a Mari está aí há tantos anos, nessa causa, então eu acho que seria importante colocar também, né, a importância, os moradores, essa ação Não, mas judicial. eles não falam nada sobre a nossa causa. Não, mas aqui a gente precisa estar Mas chamando. que bom que agora mesmo, a gente né, tem o podcast do Castelo, né? Que a gente vai poder expor isso bastante. A questão... chamar para falando participar, pelo lado bom, né? né? O que aconteceu com aquela área lá, por exemplo, na área da Castelo de Crato, com a Castelo de Setúbal? Quantas mudas foram plantadas lá? Quantas pessoas do bairro se envolveram? Sim, naquilo, quantas né? pessoas se conheceram, Quantas né? pessoas... eu acho que sim. Eu vi outro dia, foi, acho que no bairro Santa Teresa, tem uma praça que o pessoal reúne lá dia de sexta-feira. Então, eles vão, as famílias, alguns levam suas cadeiras de praia, outros vão tomar uma cervejinha, outros vão só ver os filhos brincarem. Eu acho que a gente está precisando dar uma movimentação nessa praça nossa. Assim que a gente conseguir, essa é a nossa ideia, né? Assim que a gente conseguir essa liminar, eu já convido os moradores a fazerem um Pix na minha conta, porque tudo é prestado conta no grupo. É verdade. E a gente já colocou conjuntos de mesas de concreto custeado pelos moradores. E Deu até briga para devolver, né? Que a prefeitura tirou isso da área 2, mas foi denúncia de um morador da área 2, porque eu fico abismada de ver que tem morador que mora de frente e é contra nosso projeto, né? Nosso movimento. Eu fico abismada de quem mora no bairro
e tem essa visão tão distorcida do que a gente vem fazendo. Mas é falta de informação. Né? Não, é maldade mesmo. Porque tem gente que vê o vizinho, às vezes, morando num condomínio melhor ou tendo um carro melhor, o único jeito de igualar é pôr um na porta. Então, eu sinceramente, eu não consigo entender. Mas, enfim, na área 2 foi uma denúncia de um morador que eu já sei quem é, entendeu? Mas a gente vai resgatar esses conjuntos, vai colocar na área 2 e a gente vai conseguir fazer nossas 3 áreas, parques e praças. E isso está tudo em nossas mãos e a gente vai conseguir. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Mas eu acredito que, assim, um pouco seja falta de informação mesmo, sabe? É a minha visão, né? Uhum. Porque um dia num salão, estava fazendo as unhas, e aí eu estava ouvindo um vídeo que eu tinha gravado para você. E eu ouvi bem baixinho, assim, que eu não queria chamar a atenção de ninguém, estava ouvindo aqui. Mas tinha uma pessoa perto e escutou meu áudio, mesmo eu colocando no ouvido. E ela me fez uma pergunta sobre isso, né? E quando eu comecei a falar, e aí a dona do salão se levantou e falou, mas eu acho que qual o problema de não ter, das pessoas virem para cá? E aí ela falou, qualquer coisa nesse sentido, né? De preconceito, de elitismo, né? Mas aí eu estava colocando para ela a questão de ser uma moradia realmente de faixa 1, né? As pessoas não participarem com isso, não estarem preparadas para morar, como o Humberto tinha falado mais cedo, de morar num edifício, né? Não sabem nem se comportar, né? No apartamento e tal. E além disso, a gente já tem esse exemplo aqui muito perto, né? A gente sabe o que se transformou aquele urbel ali e tal. Mas elas não sabiam. Ninguém sabia disso. Todo mundo só vê o que às vezes Sim. a imprensa coloca, né? Moradores lutam contra as moradias populares. E eu até falei, olha, eu até pedi para te seguirem lá. Ela falou, qual que é o seu Instagram? Quero assistir esse vídeo. Eu falei, mas segue o Damar, provavelmente está lá, segue o Damar. Acompanha esse movimento, porque você vai ter mais informações para você ter uma opinião mais elaborada, né? Saber se posicionar com isso. Porque no prédio do meu filho eu pedi para colocar lá a respeito, né? Colocar para as pessoas se engajarem no grupo. E aí o síndico falou com ele, olha, é melhor a gente não colocar, porque tem pessoas aqui que são a favor dessas moradias. E elas são a favor, mas é porque realmente não sabem o que isso, né? Como que o bairro pode se tornar vulnerável à criminalidade, a segurança pode ser ameaçada. E não é com relação às pessoas, não é um preconceito das pessoas. Mas, assim, é porque a gente sabe que a população que está vindo para cá, ela não está preparada para esse ambiente. Ela vai castelo, enfrentar né? dificuldades também, né? Simplesmente as pessoas, elas não precisam só de moradia. As pessoas falam, você está contra a moradia, mas vai estudar onde? Vai trabalhar? Os vai postos de saúde que tem próximo já estão cheios. Não, assim, aí as pessoas têm as suas crianças. Aí fala assim, tem o diretor da URBEL lá falou assim, nós temos 2 EMEIs. Mas é só ter 6 anos e depois vai estudar onde? Vai pegar ônibus aonde? Vai estudar onde? Uhum. E quem vai acompanhar essas crianças se o pai e a mãe precisam trabalhar? Então, assim, não tem planejamento. Então, vai simplesmente julgar uma população aqui que vai sofrer e vai atrapalhar todo mundo. Eu não estou falando só na questão financeira que atrapalha, né? Não vou ser hipócrita aqui de falar que a gente vai sofrer com a desvalorização, mas também com a questão dessas pessoas não serem assistidas. Pois é, por isso que eu acho que a nossa luta, assim, ela tem que trabalhar numa linha de conscientização mesmo, sabe? A gente tem que chegar até as pessoas com essa informação, porque as pessoas, quem não está envolvido... O problema é que a gente não tem esse tempo, e aí vem as fake news, porque assim, existe um grupo, né, existe um grupo aí, que eu não vou nem citar, que falam que a gente está contra... que lá era para ser posto de saúde, porque na época do CME, que é outro absurdo que eles queriam fazer, que é uma central de material esterilizado para atender todo Belo Horizonte, em cima de uma área verde. Não tinha nada a ver não com posto de saúde. Não tem nada a ver com posto de saúde, nunca existiu, mas aí as pessoas que precisam, às vezes, ir no posto de saúde mais longe, aí põem a culpa em nós, que somos encabeçando esse movimento, falando assim, vocês ficam falando que não tem posto de saúde, mas vocês recusaram vocês lutaram, que, sabe? Então, assim, existe também aqueles que trabalham
em Contra, né? desfavor ao nosso projeto. E isso É a falta de isso- informação. e assim, para chegar nessas pessoas é muito difícil. A gente não tem esse tempo, né? De bater de porta em porta. Você sabe o que está acontecendo. Então, é uma coisa assim, é um trabalho de formiguinha. Que já, assim, eu acho que nós já conquistamos Nossa, muito. evoluiu muito, né, Né? Mari? Mas assim, com muita dedicação, muito trabalho, enfrentando preconceito das pessoas, achando que a gente tem preconceito, né? Então, assim, gente de fora que, assim, são 3.000 moradias. Aqui são 500, mas todo mundo só fala das moradias do bairro Castelo. Todo mundo fala, mas só fala como se a gente estivesse impedindo 3.000 famílias de morar, e não é. Então, assim, ninguém fala disso, é o que o né? Marcos, né? Isso. O Marcos falou que tem tantos imóveis parados lá no centro que poderiam ser imóveis utilizados ali para ajudar o pessoal de baixa renda, que está próximo de tudo, e simplesmente isso é esquecido. Por quê? Mas é a política que a está por política, trás, e a né? gente não pode permitir que a política simplesmente faça isso com a gente, que nós estamos pagando esse preço. Nós vamos pagar isso. E os moradores que vierem também vão pagar um preço alto por isso. Sim. Por essa falta de planejamento, né? Então, eu acho que a gente precisa conscientizar mesmo a população, trazer bastante informação para a população do Castelo e reivindicar. Nem a própria prefeitura, a Câmara dos Vereadores, estava sabendo, porque a prefeitura simplesmente decidiu fazer uma coisa. Não, Mas levou isso quando pra eles Câmara. ficam sabendo também, infelizmente, É, não muda nada. Entendeu? ficou Porque não tem sabendo. vontade. Não é ano eleitoral, infelizmente, não estou falando isso por Exatamente, nada. tem isso também. Então, assim, e muito se fala e nada se faz. Eu senti isso na pele, eu fui candidata a vereadora, não porque eu quis ser política, eu nunca quis, é porque eu não vi ninguém representado e não temos. Eu queria fazer esse papel, Representar, né, a para população. poder ter mais acesso, mas não foi dessa vez, não tem problema. Eu como moradora, eu contribuo, às vezes, mais do que um vereador que poderia fazer. Então, Ô, eu Mari, tenho... Mas às vezes, igual você vê, a questão dos vereadores, eles ficaram sabendo disso depois que já tinham feito até o projeto. Eles nem sabiam. Mas é porque falta interesse, porque quando não estou querendo assim, pontuar ninguém, mas quando o assunto foi para mídia e tudo, aí eles vêm falando, nós vamos fazer isso, mas não faz nada de fato, porque eu até falo, a gente até fala isso no livro, porque quando teve o primeiro PL lá atrás, eu já até esqueci o nome do PL, tinha vereador que a gente batia lá e falava assim, vota a favor. Eu vou pensar, teve vereador que falou pra gente que ia votar na hora, olhou pra gente e votou contra. Do Partido Verde votou contra a área verde. Então, assim, você vê que tem muito interesse embutido. Aí tem gente que fala, eu tô lutando. Dá até preguiça dessas pessoas. Eu vou mandar o recadinho direto. Tem preguiça, porque a pessoa fala, eu já lutei, já fiz isso. Fez nada, gente. Só fala, papagaio fala também. Então, para mim, eu quero ver a pessoa fazer, porque as pessoas, esses vereadores que estão representando a população, elas têm o dever de cuidar da população. E elas aproveitam da dor da população, para ter voto e visibilidade. Então, e a gente fica no meio disso. Então, infelizmente, o que é que eu tive de experiência nesse processo todo? Até antes de eu me candidatar, é que é nós por nós mesmos, porque nós sentimos na pele e nós que precisamos lutar pelo que é nosso. Porque se a gente delega, a gente não consegue. É o corretor, que às vezes foi lá, votou em alguém, que talvez era né, que eu já tive, assim, alguns... Enfim... porque a pessoa já foi corretora e tudo, não tem nada a ver, não ajuda em nada. Então, a gente tem que pensar o que a pessoa vai fazer. Eu acho que tá precisando disso. Como cidadão, né? Na política, né? Que a gente acredita, porque a gente ouve o que a gente quer ouvir. E aí vota. E não muda nada. E não tá mudando nada. Né? Então, é muito triste. A gente tá passando... Isso que a gente está passando hoje, se 2013 os vereadores tivessem cuidado... não tinha acontecido o que estamos acontecendo hoje. Isso é porque é negligência, deixa para lá. E aí vai licença, que assim... Mas a prefeitura sempre foi arbitrária, né? Mas decide. qual que é o papel da Câmara? Da Câmara? Realmente é defender a população, entendeu? né? É ficar, nossos interesses. legislar para favor dos morados, né? Da população.
Então, assim, lógico que existe alguns interesses, mas infelizmente, se a gente não luta, não vai ter Mas a gente vereador. está bem representado por por esse escritório de advocacia que a comunidade contratou, não está? Então, assim, a gente bateu de várias portas. Inclusive, aproveita o podcast, Mari, pede o pessoal para entrar nesse grupo para ajudar. Então, pode fazer o convite aí, Arthur. Você faz parte dele. Na verdade- Inclusive, eu quero até que cada um fale sobre o ponto de vista. Pode ficar à vontade no tema que quiser falar. Se quiser Sim. vender o peixe, pode falar também. Mas vamos falar. Fala, Tretusa. Então, é porque a gente está com essa ação, né, para tentar reverter o projeto que a prefeitura criou. Então, a gente contratou um escritório, cobrou acho que R$150 mil. Não, o total 270. 270. Isso, mas se a liminar vingar, né? Se ela der certo, se tudo der certo, vai ser 270 mil. Isso. Então, acho melhor você explicar, porque você sabe os valores e tudo. Conta aí Isso, pra gente. então eu acho que assim, é muita coisa para eu explicar, então o melhor é a pessoa entrar no meu Instagram, me chamar, @maricamargosoficial, me chama no Instagram, tenha dúvida, eu vou te colocar também lá no nosso grupo, porque no nosso grupo a gente coloca todas as informações, até os valores que eu recebo para custear essa ação, eu coloco lá o nome de todo mundo, eu faço um vídeo da minha tela, abro o banco e mostro lá todo mundo que contribuiu, eu faço muito com transparência, porque eu acho que isso é um convite para as pessoas participarem também, ver que não é questão, não tem nada obscuro, nada com interesse que não seja para pagar a nossa causa, né, para a gente conseguir. Exato. Então, se você tem dúvida, Mari, como que funciona? Eu posso entrar? Eu posso... Então, são vários questionamentos que a pessoa vai fazer a respeito dessa ação. Então, eu acho que o melhor é me chamar no Instagram, que aí eu falo um a um, porque cada um tem uma dúvida. Tem gente que fala, eu queria ter acesso à ação, né? É porque qualquer movimento tem que ter um líder, né? E aí, graças a Deus que você resolveu tomar essa Eu e o liderança. Luciano, né? Você e o Luciano. Então, vocês estão nessa causa aí e a gente só precisa apoiar, ajudar, né? Que é o que a gente tem feito, é isso. Para não desvalorizar o nosso imóvel, para não desvalorizar o imóvel dos nossos clientes, né? E aí a gente conta mesmo com todos os moradores aí. Então, assim, Pra eu vou ajudar. fazer uma última pergunta e depois vocês ficam livres para a gente encerrar. Se, que Deus nos livre e guarde, saia esse projeto do papel, como vocês veem o futuro do bairro Castelo? Todo mundo respirando difícil, fundo É uma aqui. pergunta difícil, né? É. Eu falo assim... Mas é é muito uma realidade que pode expectativa, acontecer. especulativo, né? A gente sabe que o mercado Aham. imobiliário vive sua especulação também. Com certeza, mas eu acho que assim... Eu acho que eu voltaria, né? Reforçaria muito essa lei do retrofit. Eu acho que é uma coisa importante a gente pensar tantos espaços públicos desocupados Mas que isso não poderiam ser depende de substituídos. nós, infelizmente, Não né? depende, exatamente. Eu acho que cabe nós, né, moradores e trabalhadores do Castelo, lutar, com certeza, né? Parabenizar por essa luta aí. Acho que toda luta é válida, sim, defender os interesses. E eu acho que, assim, o Castelo, com projeto ou sem projeto, eu acho que vai continuar sempre ainda... Eu sou suspeita no meu coração, Castelo. Eu também. Mas, com certeza, eu acho que não precisaria ter um projeto desse se tem essas outras opções. Sim. Só que, Sim. infelizmente, a gente tem que lutar, acho que a gente tem que pensar em votos e escolher bem quem nos representa. Sim. Concordo E com a cobrar. Mari. Não, e você eu acho viu que tem, o valor E dos cobrar. apartamentos? na época de eleição, muitos políticos vêm aqui no Castelo, porque é Uhum. bonito, tira foto na mata, faz, né, Uhum. entrega panfleto, mas realmente, no dia a dia, você não vê esses políticos aqui no Castelo. Uhum. Entendeu? Acho que falta um representante aqui no bairro, na região aqui, principalmente. Acho que é importante lutar pelos nossos direitos. Eu realmente sinto que falta essa representatividade aqui. Uhum. Entendeu? Acho que é muito importante. Aqui, e vocês viram o valor dos apartamentos? O valor que vai ser os apartamentos? 170 mil. Quer dizer, Mas poderia ser 200. na verdade, Eles não vão pagar. Na verdade, o que se faz é já pensando na lucratividade das grandes empresas aí, né? Dos acordos, né? Uhum. Aquelas coisas. É porque não atrás- considera o metro quadrado do terreno, né? Nem o aeroporto, Carlos Prates, fizeram nada. Fizeram só um parquinho ali pra ficar bonito na margem da rodoviária ali, mas ali também tá parado, né? Uhum. Assim, infelizmente, as Tá, porque políticas tá uma públicas briga política ali são também, né? imediatistas, né? Hum. Então, assim, Fecharam o aeroporto para não fazer nada. É. Então, é assim,
como que eu vejo? É muito falta de planejamento e falta de ouvir a população que mora ali, que vive ali. Eu acho que o que falta hoje no político é menos promessa e mais estar junto com a população, seja ela de baixa renda, seja ela de alta renda. Eu acho que falta hoje parar dos likes, né? Na internet, falar, eu tô ajudando, mas realmente ajudar. Porque se você ajuda e faz seu negócio acontecer, você já tem o seu voto garantido. Você não precisa ficar pedindo. Agora, ganhar voto em cima da dor do outro e não fazer, essa que é a minha indignação. Entendeu? Mas vamos lá, o Marcos já falou? Você quer? Falei. Falou? Acho que é isso mesmo, né? Eu sou um defensor do bairro aqui, sou apaixonado com Castelo, com a região da Pampulha, pratico esporte, trabalho, né? Trago sustento da minha família do trabalho do bairro, principalmente, né? É um bairro valorizado, toda a região aqui do Castelo a gente atua. Então, assim, tenho muito orgulho e com certeza o que precisar para a gente defender o bairro aqui, estarei junto com vocês. Agradeço a presença de todos aí. E eu vou aproveitar que o Marcos falou, eu vou passar daqui a pouco a palavra para a Aretusa e para a Marta. Eu vou deixar o telefone de cada corretor aqui, então se vocês querem comprar, investir no Bairro Castelo, eu sugiro vocês procurarem um dos três. Obrigada pela confiança, Mari, de nos representar dessa forma aí. Então, né? pode ficar à vontade em fazer seus Mexam. Então, eu sou Aretusa Pimentel, sou moradora do bairro Castelo, já tenho, quer dizer, na verdade eu moro aqui há uns 25 anos, estive fora um período e retornei justamente para o Castelo, né, que eu adoro aqui. É o meu bairro de coração mesmo. Eu me sinto em casa aqui, não me vejo morando fora daqui. Então, estou à disposição, tá? Se alguém precisar de alguma coisa, nós somos todos parceiros aqui. Né? Nós não somos concorrentes, nós somos parceiros, né? Então contem com a gente, tá? Obrigada, gente. Bom, eu quero falar para os comerciantes do bairro, também para os moradores que ainda não engajaram nessa causa, eu quero convidar vocês a participarem, porque o comércio também será muito afetado, mas eu queria colocar aqui, deixar bem claro que a gente é a favor da moradia, porque moradia é um direito de todos, né? Moradia digna, é um merecimento. Mas eu queria só colocar que a gente, cada pessoa tem o seu lugar, né? O Castelo é um bairro estruturado e muito bem planejado, né? Tem, como eu falei aqui, um comércio muito bom, tem muitas conexões aqui com a natureza, é um bom lugar. Mas eu queria te chamar a atenção porque essa moradia que vem para o Castelo é moradia de faixa 1. Então, as pessoas não têm condições de se autossustentar aqui sem um projeto robusto da prefeitura, com detalhamento técnico, né, com estudo para o bairro. Então, eu queria que você pensasse sobre isso e eu quero te convidar a se inteirar mais do assunto, em conhecer mais esse envolvimento, esse projeto, participar e entender que isso aqui não é um preconceito social, não é elitismo, não é nada disso. É porque a gente entende que a prefeitura ela tem uma implementação de moradia popular sem um planejamento robusto, sem um detalhamento técnico, e isso com certeza vai piorar a qualidade de vida do bairro, vai afetar o comércio, vai afetar o mercado imobiliário. Então são muitas consequências e para isso todos precisam participar, porque o bairro, como a gente falou, é muito populoso. Então está faltando gente nesse movimento. E eu te convido a participar. Vou fazer meu merchan também, se vocês me permitem aí. Me sigam lá no Instagram, é Marcos, seu corretor Imob. Meu nome é Marcos de Castro. Eu sou líder de vendas, né? Tenho uma equipe de 15 corretores aqui na região. E com certeza, né? Como bom mineiro, convido os ouvintes a, se quiser, né, me seguir no Instagram, tomar um bom café, para a gente conversar sobre o mercado imobiliário. Não só compra, venda e aluguel. Se quiser conversar, discutir sobre essa área verde, qualquer outro movimento. Outro dia eu vi que teve uma audiência sobre olho vivo, implantação de olho vivo aqui no bairro, que eu acho muito interessante. Sim, positivo. Então, assim, com certeza... Que não funciona, vou te cortar. Vai colocar, ajuda, né? Tudo é polêmico. Mas assim, então, né, agradeço principalmente a Mari aqui, a Aretusa, a Marta, né, por participar, com certeza. Obrigada pessoas aí de grandiosidade, de conhecimento amplo, né? Então, a assim, luta é grande, né? A luta é grande. Não é fácil, Me deixa mas... à disposição, né? Sempre que precisar de qualquer coisa. Eu acho que, eu brinco que no fundo todo mundo é corretor, todo mundo é morador, né? Todo mundo tá no mesmo meio. E às vezes a gente brinca assim, que às vezes lá embaixo que o pessoal briga.
em cima, no topo, todo mundo se ajuda. Então, É. acho que esse que é o pensamento que a gente tem que fazer aqui, Uhum. entendeu? E parabenizar, claro, né? Um podcast do bairro, É. algo pioneiro. E qual que é o seu Instagram, Aretusa? Aretusa Pimentel. E o seu, Marta? Marta Pesa. Então, gente, é isso. Vocês viram que aqui não teve passando pano em nada. Foi uma conversa muito real, muito produtiva. Eu só tenho que agradecer a participação do Marcos, da Marta, da Aretusa, que se disponibilizaram para falar a verdade do que tá, né, o futuro do Bairro Castelo está sujeito. Mas eu conto com a fé de todos do bairro, que nós vamos conseguir vencer essa luta e que essas pessoas sejam remanejadas para um lugar adequado, que elas tenham uma qualidade de vida que elas realmente mereçam. Não é porque é subsídio de 95% que a pessoa tem que ser julgada em qualquer lugar. Então, é o nosso dinheiro, né? Esse projeto do Minha Casa Minha Vida é do governo federal, é dos nossos impostos, então a gente tem que questionar sim, até porque tá na nossa porta, né? Então, eu só tenho que agradecer todos vocês por terem se disponibilizado a falar a verdade, falar do que está acontecendo sem máscara. Tudo que está acontecendo, a gente tem que falar a verdade e torcer para que nossa liminar seja deferida. Eu quero agradecer também a Paula Cansado, que mandou um presentinho para os nossos convidados. Eu quero agradecer também a Lu Quintino, que fez meu cabelo e minha maquiagem. Sigam-as no Instagram, que vai ficar aqui na tela. Um abraço e até o próximo episódio.